Sob a contagem de Kelvin, o bombado desta rádio. Bom dia, boa tarde, querido. Boa tarde. Bom já dia. Treinou hoje? Não, só à noite. E as véias? De olho, né? Ele é assediado pelas velhas da cidade, da academia, pelos meninos. Meu Deus. Né, querido? Por quê? Porque ele é bombado, porque ele posta, ele treinando, ele faz a coisa certa. Suplementação dele é certa. Ele treina, ele cuida da alimentação. Não é assim, Kelvin? É verdade. Ele não é dessas modinhas que a gente vai falar hoje, entre vários assuntos, porque eu recebo aqui ela, que é uma cirurgiã plástica. Vou dizer o que eu já escutei dela. Ninguém faz nariz igual a doutora Marcela. Outra pessoa que me falou assim, ninguém dá ponto igual a doutora Marcela. Eu já escutei todas essas coisas. E por isso que eu quis trazê-la aqui. Além de tudo, ela é uma querida, super talentosa, super profissional. Abriu uma brecha nessa agenda que é assim, só por Deus, para ela conseguir estar aqui com a gente. E vamos falar desses exageros que a gente vê hoje na questão da estética e também dessa volta, dessa busca pela coisa mais natural. Doutora Marcela Corrêa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cíntia. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu que fico feliz demais. Contigo, principalmente. Eu chutei, né? Ela não vai ter tempo para mim, mas eu vou perguntar. O não eu já claro, tenho. E aí ela conseguiu encaixar, né? Como é que tá aquele príncipe? Tá lindo, querido. Gente, o que é aquela foto dele na frente da árvore em cima do sofá? Ai, tu viu essa? Gente, ele é uma coisa. Ele é muito fofinho, querido. Eu sou suspeita. Aquelas Minha mãe não vai todas, falar. né? Que ele tem da vontade de morder. Ele é um espetáculo. Ele é um espetáculo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que te agradeço. Kelvin, deixa eu te perguntar uma coisa antes de começar. Você prefere mulheres naturais ou tu prefere bombadona, feita assim? Natural, né? Natural. Quer dizer, tu pode ser bombadão, a mulher tem que ser natural. Não, tem que treinar, né? Mas não bombada do jeito que, né? Mas assim, quando bota muito peito, ou quando faz muita barriga, ou quando tu vê que tem muita coisa fake ali. Não. Te atrai ou não? Não. Kelvin muito artificial, não. Kelvin é a moda antiga, então. Tem aqueles que gostam, mas eu acho que a grande maioria... Pois é, sabe por quê, Marcela? Me chama muita atenção e era a nossa pauta aqui, né? A gente veio de um período, eu posso estar errada, porque tu que entende cirurgia plástica, mas o que eu vejo de fora? Antigamente, assim, as mães faziam a cirurgia plástica numa determinada idade, nunca era cedo, né? Não tô falando arrumar um nariz que incomoda, um queixinho que não tem, não tô falando isso, mas vamos falar assim de corpo ou dar uma levantadinha, né? Pela idade, por exemplo. Numa determinada idade, coisas muito pontuais. Depois a gente entrou numa fase do silicone, por exemplo. Eu acho que a grande maioria das minhas amigas tem silicone, né? Eu não tenho ainda, mas elas têm. Que veio dessa época que hoje muitas das minhas amigas estão tirando o silicone. E aí depois a gente entrou numa coisa que não era muito natural, que é o que a gente está vivendo agora nos últimos tempos. Exato. Tudo muito feito. Para agora começar a se levantar uma bandeira de voltar a uma naturalidade. Tá certo essa avaliação? Era por aí mesmo? Concordo contigo. Eu acho que é uma questão assim, a medicina evoluiu muito, a cirurgia plástica evoluiu muito. Eu acho que as pessoas se encantaram com algumas coisas que depois foram percebendo que, opa, não é bem assim. Né? Então, essa questão do silicone que tu comentou, tem algumas coisas que envolvem a questão de tu colocar silicone que as pessoas às vezes desconhecem na hora de colocar. Como? Por exemplo, síndrome ásia, que é uma doença reumatológica, digamos assim, que a pessoa desenvolve alguns sintomas depois que ela coloca o implante, artralgia, crise depressiva, ansiedade, existe. E daí elas começam a associar isso ao momento em que colocaram o implante. Começaram a ter sintomas no momento que colocaram o implante. Então, acabam percebendo que os sintomas podem ser do implante. O que eu penso em relação a esse caso específico? Existe sim aqueles quadros, né, de pessoas que já têm um transtorno de humor, né, que podem desenvolver sintomas independente. Algumas estão retirando os silicones, melhorando os sintomas, outras não melhoram. Então, eu acho que essa é uma das causas que está sendo estão procurando que é o que a busca vulgarmente se falava que era aquela síndrome que as pessoas tinham depois de botar o silicone que dava uma deprê, uma tristeza e tal. É isso aí. Não deixa de ser isso, isso mesmo. Então, assim, a questão da busca pelo belo, pelo perfeito, é que eu acho que acaba que está destruindo as pessoas, destruindo no bom sentido, né? Sim. É uma busca incessante, né? Porque não vai atingir perfeição, gente. Exato.
Então, hoje, a busca no meu consultório é de resultados mais naturais. Entendi. Então, assim, aquelas pessoas que antes, a grande maioria, né? Antes buscavam um silicone grande, elas vêm para querer reduzir. Só que qual que é o problema nessa questão? Quando você tem um implante grande e você quer reduzir, na grande maioria dos casos, você tem que tirar a pele. Sim, porque inflou Exato. e aí murchou quando tirar. Então, tu automaticamente tem que tirar a pele. Seria É uma tipo cirurgia... encher o balão. Exatamente. Deixa o balão cheio lá 3 dias, esvazia, ele fica aquela coisinha murcha. É, porque a minoria, principalmente mama, que é uma região onde a gente tem uma flacidez importante, você não vai precisar tirar a pele depois de ter feito isso. Então, e querendo ou não, é algo a mais, né? Por que você vai tirar a pele se você não precisa? Se você não precisaria? Entendi. Né? Então, assim, essa é uma das questões, assim, que tem bastante gente procurando no consultório. Muita gente procura coisa bizarra, eu tenho curiosidade, Marcela. Tipo, colocar aquelas bundas que do lado da pessoa, de lado a pessoa parece, não é um minotauro, como é o nome daquele outro? Centauro, né? Ela vem assim e faz assim, vum! Aquilo ali não... Não existe, né? Qualquer pessoa olhando, ninguém é imbecil, sabe que não é aquilo foi natural. colocado, né? Eu não sei nem o que vai lá dentro pra deixar daquele tamanho, porque uma bundinha assim, amanhã fica desse tamanho assim, né? Tem essas procuras malucas que tu olha e fala, cara, eu não vou fazer isso? Olha, no meu consultório não, porque não é o meu foco. Tá. Então, assim, como eu já meio que criei uma, digamos assim, uma marca, as pessoas já sabem qual é o meu gosto. Eu já falei muito não. Quando eu cheguei aqui em Blumenau, eu já recebi muitos pacientes que eu falei muito não. No começo, sim, eu recebia. Hoje já não mais, porque hoje as pessoas já sabem tem um qual é a minha segmento linha de que é a trabalho. tua linha de atuação. Isso. Porque eu prefiro o menos do mais. A questão da Lipo HD, eu não faço. Eu não faço porque eu, particularmente, não gosto muito dos resultados daquela coisa que a gente estava conversando. Fake. Também né? a gente vê que é fake. Exato. Tem casos que ficam maravilhosos, tá? Tem casos que eu acho que super vale a pena. Eu admiro os Quando profissionais. a pessoa é toda sarada, eu sempre digo assim, a pessoa é toda definida e só faltou aquela barriguinha, ninguém nem vai dizer que fez. Exato. Mas tem gente que daí tá tudo sem estar definido e só aquela barriga cheia de gomo. Que não combina com o resto, né? Então, assim... Não deu, né? Então, como eu já não curto muito isso, eu procurei não investir nessas tecnologias e tudo mais, né? Porque é bastante investimento para tu fazer esses Diferente da esses pessoa tipos de procurar e cirurgia. querer fazer uma abdominoplastia legalzinha ali, tirar uma pelezinha, deixar Isso. natural, retinho, como ela sempre sonhou. Isso, no caso, é uma procura que ainda deve existir bastante. Tem bastante, principalmente pós-gestação, né? Pós-gestação, gemelar, ou enfim, quando fica com bastante flacidez, estria, existe bastante procura ainda. Mas tem muita gente que procura pela Lipo HD. Eu ainda recebo, sim, pacientes, mesmo sabendo que eu não faço a HD, eu ainda recebo. E a colocação da bunda também? Ainda tem gente que vai ou não mais? Não, comigo não, mas com outros colegas, sim. E eles fazem bastante lipoenxertia, né? Que é enxerto de gordura. Que eu acho que e coloca ali? Tira a gordura de um lugar e coloca no glúteo. Isso que é um pouco arriscado, né? Eu acho uma cirurgia um pouco mais arriscada. Limpa um lugar. Isso, tira a gordura de um lugar, prepara a gordura e joga em outro lugar. Tem lipoenxertias que são super seguras, dependendo da região. E tem outros locais que a gente sabe que tem um risco um pouco maior por ter vasos de grandes calibres. Então, hoje, o investimento das pessoas que investem mais nessa área é mais, assim, fazer uma lipoenxertia guiada por ultrassom, por exemplo, né? Que daí tem uma segurança um pouco maior. Mas, mesmo assim, qual é o risco? É embolia, né? Então, a gente sabe que tem. Por isso que a gente vê alguns casos, assim, a pessoa foi lá, fez uma lipoaspiração e pau. Isso, exatamente. E morreu na mesa e, era saudável, não tinha nada. É isso que pode acontecer em alguns casos. É isso mesmo. Que é Sabe que eu tenho pavor de pensar nisso? Tens medo de fazer por isso? Eu sempre li, não só quando a gente lê, não só por isso. Mas é porque eu acho que popularizou demais, né? Hoje a gente tem uma gama de profissionais que oferecem isso. E aí clínicas, né? Como a gente vê em vários lugares, clínicas, que não tem um suporte hospitalar para fazer um procedimento desse. Se a pessoa tem uma parada, se a pessoa precisa. Exatamente. Não tem. Então, isso que eu acho que hoje é o maior erro, eu acho que é esse. Às vezes, procurar por profissionais que ainda nem sabem que não estão preparados para se acontecer alguma coisa, sabe? Porque daí paga menos, porque daí tem aquela velha história, né? Tem gente que vai para fora do Brasil para fazer. Tinha uma época que tinha muito paciente indo, acho que para Colômbia, se eu não me engano. E daí aconteceram um monte de problemas. Para fazer as cirurgias Para fazer essas cirurgias. Pelo baixo custo, né?
Meu Deus, minha gente. Quem é que vai pensar em baixo custo numa questão dessa, né? Porque Pois é. saúde não... A pessoa acho que confunde, né? Ela pensa, estética. Mas qualquer procedimento tem um risco? Todos. Extrair um dente tem um risco. Imagina Você fazer qualquer coisa na vida a gente corre risco, Exatamente. né? Eu sou assim, eu não sou de desestimular, porque antigamente eu sou bem cautelosa com tudo que eu faço. E eu tinha muito medo de perder paciente, sabe? Sempre foi, eu acho que de todo cirurgião, todo mundo que faz isso, que trabalha com isso, é o grande medo. Mas hoje eu percebo que, assim, você fazendo as coisas direitinho, sabe? Da forma como tem que fazer, com todos os cuidados, e principalmente a questão, assim, do paciente, às vezes, falar tudo que tem por trás do histórico físico da pessoa, porque eu acho que, assim, a pessoa tem que fazer se ela tá saudável, porque é uma cirurgia plástica, é estética, não tem motivo de a pessoa Não é vida fazer... ou morte, eu preciso operar, senão eu vou Exato. morrer, né? É uma Então, coisa assim, que pode esperar. a saúde tem que estar perfeita para poder fazer E aí esses são os exames procedimentos. pré-operatórios, porque tem gente que omite, como tu falasse ali. Tem gente que Aham. fuma e não conta que fuma. Tem gente que fuma e diz que parou. Tem gente que toma alguma medicação e não quer contar. Tem uma série de coisas no meio do caminho que se o paciente omitir do médico, ou que faz Pode dar um problema. uso, por exemplo, de alguma outra substância que não poderia, por exemplo, durante uma operação ou pro pós-operatório, vocês não têm como adivinhar. Então, vocês também contam com essa Exatamente. informação certeira do paciente para dar essa segurança. E daí os problemas acontecem, né? E daí quando acontece a gente fica se perguntando, mas o que aconteceu? Tipo, Aí um sangramento a mais. sangramento, uma necrose, uma fibrose inesperada, uma cicatriz que não Não ficaria. não condiz, sabe? E tem a ver com hábitos e Hábitos de usos vida. de substâncias? Também. Hoje em dia, né? O que mais está sendo omitido é a questão do uso de hormônios, que acaba atrapalhando... O tal do chip. Também. Chip com Tá. que tem aquela quantidade de hormônios, Aham. enfim, que podem sim prejudicar. Por exemplo, eu opero bastante nariz, né? O que pode acontecer no nariz? Perda das cartilagens, porque eu faço a rinoplastia estruturada. Tá. Então, a testosterona em si, derivados, gestrinona, eles podem consumir essa cartilagem. Tu perde o resultado. Então, tu faz uma cirurgia, tu se prepara. É um investimento alto. Então, assim, poxa, por que eu não vou falar tudo que eu tenho para falar pro médico, sabe? Então, Pro eu médico ter a percebo que tem, segurança ou de esperar mais um pouco. tem pessoas que, às vezes, esquecem de falar. Não é nem por maldade, sabe? Às vezes esquecem de falar. Gente. E daí E você aí tu só vê vai saber depois da cirurgia. Exatamente. Porque daí as coisas não fluem. Tem pessoas que mesmo assim flui tudo bem, dá certo, Aham. né? Mas a medicação, ela pode dar problemas. Pode aumentar índice de infecção, inclusive. Então, assim, tem que ser dito. Tem que ser jogo Tem que aberto lembrar. entre médico e paciente. E tem que lembrar também, né? Porque a gente coloca um chip, sei lá. Coloquei hoje, daqui 2 meses já esqueci que eu coloquei, sabe? Tipo, Isso, porque não lembro não é um de remédio falar. que eu uso todos os dias que eu Isso. lembro, Mas né? tá ali, né? Tá ali no teu corpo, Entendi. fazendo efeito. Então, é tem uma que coisa ter muito importante. Esse jogo aberto, paciente médico, é fundamental para garantir uma segurança maior. No Quer dizer, pós-operatório. a menor possibilidade de uma intercorrência. Inclusive aumento de riscos cardiovasculares, né? Infarto e tudo mais. Meu Deus, mas e essa mulherada coloca uma bomba dentro do corpo, eu vejo. Não é a área dela, mas eu sou Demais. obrigada a falar. Né? É Coloca demais. muito, quer Então, dizer, não. como eu trabalho com estética, eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão procurando pelo corpo perfeito e às vezes se submetendo a um risco desnecessário. Essa questão no hormonal que a gente comentou, eu acho que está sendo prescrito exageradamente, no meu ponto de vista. E muitas das pessoas nem sabem do risco. Tem lá, e nem sabe o que tem lá dentro. Não sabem o que tem lá dentro, o risco que causa. Por exemplo, o risco cardiovascular. Esses dias eu recebi uma paciente que, ela, não sei se ela ia colocar o chip ou colocou, enfim. Acho que ela ia colocar. E eu comentei dessa questão. Mas tem a questão do risco cardiovascular lá na frente. Pode ser que tu tenha algum problema relacionado a isso. Por E causa da ela grande nem sabia. quantidade? Ela nem sabia. Não digo nem pela quantidade, pelo uso do hormônio mesmo, sabe? Eu acho que dependendo da quantidade também, Sim. como não é minha área, né? Mas eu acho que Claro. dependendo da quantidade, aumentam muito os riscos, sabe? Então, e é coisa que não é dito com tanta frequência isso, né? Eu acho que não é muito explicado, e é como eu falo, como popularizou hoje, muita gente coloca, a gente não é contra colocar. Eu sou a favor de tudo dentro da medicina, desde que haja Com bom cautela. senso, parcimônia, indicação, cautela. Mas hoje, por exemplo, no corpo, essa coisa física, Marcela, chama a atenção que as pessoas querem um resultado imediato e eterno.
E assim, uma atividade... Apesar de que a grande maioria hoje em dia está investindo bastante nessa questão de academia e alimentação, mas mesmo assim, tu ainda percebe que tem gente que não, eu quero para cirurgia e não quero me dedicar. Não, tu tem Vamos que fazer se uma dedicar. lipinho ao invés de fazer uma ginástica. Isso. Eu já vi gente engordando perto da cirurgia. Eu já vi. Eu Pode não isso. posso citar nomes, mas eu já vi. Nem mora mais aqui, uma amiga minha. Às mas vezes eu assim, já vi. já que eu vou fazer a lipo, vou comer o que eu quiser. Essa minha conhecida, na época, ela tinha feito 11 lipos ao longo da vida. Meu Deus do céu. Então ela disse, gente, eu engordo e aí eu faço. E aí tinha um médico que já não fazia mais. Aí ela foi para outro médico, então ela tinha mas chega uma migrado. hora que não dá, porque a lipoaspiração tem... Primeiro, é uma cirurgia arriscada, né? Gente. Assim, na verdade, todos sabem já do risco, né? Sim. Dos riscos em relação a isso. Mas assim, além disso, ainda tem assim, cada vez que você faz um procedimento num local, Tá. vai formar fibrose. O que é fibrose? É um tecido cicatricial, Tá. né? Natural, vai cicatrizar. Natural. Quem tem cesariana ali pode ter essa percepção através da cesariana. É um tecido mais duro, mais enrijecido. Então, cada vez que você vai colocar uma cânula nesse local onde já foi Traumatiza feito, de novo. traumatiza de novo, e de novo, e de novo. E cada vez fica mais difícil. Chega, assim, eu já vi colegas comentando, assim, que tiveram pacientes que vieram pela terceira, quarta vez, que não tem mais nem o que limpar, que tá tudo duro. Pode até ter gordura, mas fica difícil o procedimento, entendeu? Deus do céu. E Então, continuam fazendo. Essa não é minha simples conhecida, ela assim. se olhava no espelho e dizia, tem um negocinho aqui, vou lá limpar. Mas é assim, como se a gente falasse, vamos ali tomar um café. Eu vou lá, vou limpar. Vou falar com o médico. E virou um hábito na vida da pessoa, né? E ao longo do tempo que aconteceu, nunca se cuidou, depois engordou horrores, quer dizer, tudo que fez de lipo foi embora, porque Não funcionou. podia não estar mais gordinho ali, mas ia pra... Existe isso de ir para outro lugar, a gordura? Porque assim, De ir para outro lugar? mas por exemplo, assim, vamos supor, a pessoa lipou, sei lá, as costas. Né? Aí tu vê que parece que quando a pessoa engorda, ela não engorda mais nas costas. Ela engorda menos. Lugar. Não é que ela não engorda, ela continua engordando, só que ela não engorda tanto porque foram retiradas as células de gordura. Entendi. Quando a gente engorda ou emagrece, as células de gordura, elas incham e desincham. Tu não ganha mais células, entendeu? Então, por isso que naquele local onde foi feita a lipoaspiração, além de existir a fibrose, que impede um pouco isso, ainda tem essa questão que as outras regiões têm mais células, então elas vão inchar mais. Então, a sensação de que engordou em outro lugar e não ali. Exatamente. Entendi. Que daí ali acaba engordando um pouco menos. E esse imediatismo chama atenção, né? Porque as pessoas querem para ontem e também acho que as pessoas estão buscando a juventude eterna. Graças a Deus, hoje, eu acho que os 50 realmente são os 40 de antigamente. As mulheres estão chegando muito bem aos 50, 60 anos, né? Tão bonitas, tão... Existem procedimentos que conseguem um resultado, assim, uma naturalidade no processo do envelhecimento muito legal, muito bacana. E nem sempre é invasivo como uma cirurgia. Existem também milhões de técnicas novas pra gente segurar muita coisa, né, Marcela? Muito. Assim, eu não vou falar marcas aqui, né? Sim. Mas falando assim, um pouco dos procedimentos estéticos, né? Os bioestimuladores de colágeno, por exemplo. Eu sou super a favor. Lógico, de maneira não exagerada, sou super a favor. Vou falar o nome, ela não pode, mas eu posso? Que é Sculptra, esses aí que tá Sculptra, falando, esses fios Radiesse, de PDO. isso. Mais ainda o Sculptra Radiesse, eles que estão no mercado mais em alta, assim. Eles dão resultados muito bons quando bem indicados, sabe? Por quê? Porque a intenção deles é estimular o teu próprio corpo a produzir o colágeno. Entendi. Então, você não vê resultado. O resultado que você vê na hora é aquele inchadinho porque foi feito o procedimento, né? Então, a gente tem que reconstituir o produto em água destilada, ou soro fisiológico. Claro. Então, na hora que você aplica, dá uma inchadinha. Depois, esse inchaço some e os resultados você vai começar a perceber lá pelo segundo mês do procedimento. E é duradouro, né? Assim, fica 1 ano, 2 anos? Um ano, 2 anos, mas o ideal é que se reaplique nos anos subsequentes, né? Uma vez por ano, mais ou menos. Uma vez a cada 2 anos, mais ou menos. Para fazer uma manutenção, para continuar produzindo. Porque dessa forma tu consegue envelhecer de uma maneira um pouco mais... Assim, a partir dos 30 anos a gente começa a perder colágeno. Então essa reposição eu acho que é importante justamente para que a gente consiga uns aninhos a mais de E eu acho que quanto antes fazer, né? Eu brinco que eu tinha pessoas que sempre conviveram comigo que achavam um absurdo que eu fiz o meu primeiro Botox com 26 anos. Eu fiz menos. Ai, meu Deus. Tinha 24 anos eu fiz o primeiro Botox que me incomodava aqui, a marca da Brabeza, enfim, tal.
E eu nunca mais parei de fazer Botox na minha vida. Eu sempre falo que eu posso não ter dinheiro para comprar comida, mas o Botox eu garanto que terei. Um professor meu falava assim, ó, já faz a parcela como se fosse conta de luz, a Mas parcela é do isso Botox. mesmo, porque daí o Botox tu paga parceladinho, quando acaba a última parcela, tá na hora de fazer o próximo, né? Exato. Claro, quando a gente fica velha, essa parcela vai diminuindo, né? O que era 6 meses vira 4, vira 3, é um demônio, mas é assim que vai funcionar. São pequenas coisinhas que a gente vai fazendo que faz com que lá na frente... Então, vamos colocar que faz 20 anos que eu fiz o meu primeiro Botox. Que eu acho que ajuda muito. Não que não vai ter... Lógico que tem ruga, gente. A idade tá aqui, tá na cara, mas... Tem que ter um a pouco gente também, diminui né? um pouco dessa idade que às vezes chega pra tanta gente de supetão, né? E assim, qual que é a questão do Botox, que eu acho que é legal, que muita gente tem medo, tem receio, acho que fica paralisado, que Fica nada. E que não fica natural. Acho que assim, qual que é a indicação da toxina? A partir do momento que tu vê que surgiu a primeira ruga que marcou. Isso. Hoje mesmo eu recebi uma paciente que eu fiz o Botox, né? Ela falou, doutora, aqui não deu aqui podia paralisar um pouquinho mais. Não. Por quê? Porque já formou a ruga. Ela já tem a Já ruga tá formada. funda. Não Que era tem, sempre porque esse pavor que eu tinha de ficar com aquela tira funda. Exato. Por isso que eu acho que eu comecei a fazer tão cedo. Porque movimento já não tinha movimento. Então, Tem a assim, é a depressãozinha. depressãozinha. Só que o que acontece? Nessa região aqui entre os olhos, né, que a gente chama de glabela, essa regiãozinha aqui, é um pouquinho mais arriscado você fazer preenchimento. Então, o ideal é prevenção. Porque o tratamento é um pouco mais difícil e arriscado. Então, o ideal é que se comece cedo mesmo a toxina, que a gente chama de Botox, mas é a toxina botulínica, justamente para prevenir o aparecimento essas das marcas rugas. são profundas, né? Exato. Ou aquele bigode bem marcado, que depois é tudo mais difícil de tirar. Exatamente. Então, mas é o que eu falo, se a gente fizer a longo prazo, colocar isso como teu professor mesmo falou, assim, como algo que faz parte da tua vida, uma mensalidade de academia, né? A gente vai chegar no... Oi, Gabriel, trocou o turno? Kelvin morreu? Faleceu, coitado. É o Gabriel que toca aqui comigo hoje. Vamos até tarde hoje, né, Gabriel? Hoje vamos até 5:30 da tarde, meu filho. Pau pega no alivia, vambora? Opa. Então vambora. A gente também vê que uma das grandes queixas da idade, Marcela, é também a questão pro pescoço. Eu sempre falo, pescoço é a tragédia. Pescoço, cotovelo e joelho. Tu não sabes o que é isso, tu és homem. Mas haverá um castigo que no caso dos homens vem no saco. Vai ter isso, vai cair também. Não vem com essa cara, porque homem aqui, ó. Não vem no senhor. Mas a gente, que é mulher, vê assim. Eu acho que pescoço é a coisa que eu mais percebi. Pescoço, no envelhecimento. E assim, querendo ou não, ainda o que melhor trata é a cirurgia mesmo. Que faz o quê? Dá um cortezinho, dá um levantadinho? É o lifting facial, né? Que faz aquele cortezinho na frente da orelha, atrás da orelha. São localizações estratégicas para não ficar... Só que qual que é a questão? Isso também evoluiu muito. Entendi. O lifting facial. Porque antigamente era descolar a cara inteira, né? Parecia isso, as plásticas, não era? Hoje, inclusive, a gente descola a cara inteira. Mas é que de maneira... Tu consegue resultados mais naturais, porque antes a atração era feita na pele. Tá, agora é no músculo. Hoje, a atração é feita nos tecidos mais profundos, Tá. que a gente chama de SMAS, que é o tecido músculo-aponeurótico da face. Você traciona esse tecido. E a pele, você tira o que... O excesso. O que sair junto com Que essa dá tração, aquela entendeu? cara de que deu uma renovada. Não tá Isso. esticada como se ficava antigamente. Tipo Exato. Elza Soares, Antes ficava não é isso, muito mas só- esticada, porque antigamente era feita a ressecção só da pele. Isso, aí todo mundo ficava meio japonês. E né? daí ficava aquele efeito de tração mesmo. E hoje em dia, não. Hoje Isso em tudo dia se faz com anestesia geral? É indicado com anestesia Aham. geral. É uma cirurgia... Tem gente que faz com local e sedação também, né? Tá. Que dá pra fazer também. Aham. Eu acho mais confortável o geral, particularmente. Eu acho que uma anestesia hoje em dia é super segura. Eu tava até conversando com os anestesistas. Dorme Que eu e acho que acorda ainda pronta. é o medo de muita gente, né? A anestesia. Que tinha também uma coisa assim, né? Em torno Tinha, da vai evoluiu morrer na muito. anestesia, morreu na anestesia. Não... Tem, mas hoje Não é mais dificilmente você vê, porque hoje os tipos de anestesia, eles os anestésicos, né? Os produtos que se usa são um pouquinho diferentes. Antes se usava muito... Isso também não é da minha área, eu acho que teria que chamar um anestesista aqui para falar, né? Mas do que eu vejo, assim... Hoje em dia, usa mais anestesia menos inalatória, que acaba causando um pouquinho mais de risco, mais ressaca. Né? Então, hoje, os pós-operatórios estão muito mais tranquilos. Os pacientes, elas saem da cirurgia
mais confortáveis, digamos assim, sem tanta náusea, tanto vômito, como era antigamente. E os riscos diminuíram também, né, com a evolução dos anestésicos. Muito mais seguro fazer esse tipo de procedimento do que era antigamente. Que o que impressionava é que antigamente a pessoa ficava com aquela cara mesmo de repuxada. Repuxada, né? Ficava por conta da técnica. Que sensacional então, hoje, saber isso. A gente estava até conversando também com umas amigas em relação por exemplo, a cirurgia do nariz, que é uma coisa que como é o que eu mais faço. Muito, né? Eu faço Ai, bastante. gente, eles ficam tão lindos. Eles ficam tão lindos. Ela posta de lado com aquele fundo escuro. A gente fica perfeito, Obrigada. sem aquela coisa de empinar demais, de afinar demais, fica muito natural. É a técnica estruturada hoje em dia, né? Estruturada é quando você tira a cartilagem e você dá sustentação para as estruturas do nariz. Tá. Antigamente era feita uma rinoplastia reducional, que você tirava só a cartilagem que estava dando, né, que tinha excesso, que era muito bulbosa, você só ressecava. Só que com o tempo, com a cicatrização, essa pele ia retraindo, entendeu? Ui. É, porque é como se fosse um espaço morto, entendeu? Ali. Então a pele retraía e daí causavam muitos estigmas de cirurgia plástica. Então por isso que hoje os resultados de rinoplastia acabam sendo um pouco mais naturais, porque hoje a gente consegue prevenir. Claro que tem os seus riscos, né? Assim, risco, digamos assim, de às vezes ter uma reabsorção de cartilagem, por exemplo, pode acontecer, mas muito menos do que acontecia antigamente. Então, por isso que hoje a busca pela rinoplastia aumentou absurdamente. Isso assim, falando de poucos anos pra cá, tá? E às vezes não é nem o nariz que é feio, né? Porque antigamente tinha isso, fazia cirurgia plástica no nariz pra quem tinha um nariz muito grande. Hoje em dia, não. Não, hoje em dia é pra corrigir pequenas coisinhas de uma harmonia, assim, que porque as pessoas às vezes acham Às vezes eu falo assim, ó, não tem fazer. necessidade, né? Não tem necessidade. É uma coisa tão pequena que não tem por que passar por todo o procedimento. Mas, de fato, sim, as pessoas estão procurando por pequenos detalhes hoje em dia. E nariz é o que mais procura. Depois do nariz é o quê? Marcela já procura? Para mim é mais Peito, nariz, né? Mas nariz. geral, a procura no geral de cirurgia plástica é mama e lipoaspiração, abdominoplastia. Então, para mim, a minha sequência seria assim, mais nariz, a mama, a abdominoplastia. Mama tem muita gente. Acho que assim, ó, principalmente quem já teve filho, né? Eu diria que, sei lá, 97%, 98% das mulheres querem mexer na mama. Muita gente quer mexer na mama. Que coisa, né? E nem só para aumentar, como a gente falou antes, às vezes. Nem só para aumentar, às vezes para dar uma levantar. levantadinha. Exatamente. Porque é possível levantar sem implante? Normalmente tem que dar mas nem sempre você tem o resultado que a paciente deseja, entendeu? Então eu sempre deixo isso bem claro para a paciente. Tem umas que chegam às vezes só, será que não tem como eu não colocar o implante? Porque eu não queria ficar refém do implante. Mas daí você não vai conseguir atingir o resultado que ela busca, entendeu? Porque vai levantar, mas vai levantar sem volume. Não, e vai acabar caindo, porque não adianta. Você tira a pele, levanta, com o tempo vai ceder, né? Então assim, dá 6 meses, desincha, a pele acaba dando uma procura ainda de colocar, é por axila, é por... Mais pelo sulco mesmo. Eu sou a favor de baixo mesmo do sulco, porque não é visível é mais também, fácil, né? fazer tecnicamente é mais fácil. Fica muito pouco perceptível quando é só prótese, né? Quando não vai fazer o T. E daí, mais pra frente, quando a mulher precisar tirar pele, que a maioria acaba precisando... Já vai por ali também. Já tem a cicatriz, entendeu? Sensacional. E tem um biquíni que cobre. É isso, só vai ver se tiver lá com o marido, enfim, deitado assim, ou com a mulher, enfim, que pode ver aqui embaixo, mas aí já vê tanta coisa, né, querido? É só um pequeno detalhe que ninguém vai dar bola, né? Não me olha com essa cara não, Cauê. Com essa cara de santinho da igreja voltou. Que eu sei que tu não é. Ele voltou, que ela ressuscitou. A minha também é da igreja. Não, ele é todo do senhor. Esse menino, ele é a coisa mais linda. Querido. O que ele treina, isso aqui que é lindo, ele treina fazendo o quê? Escutando harpa. Quê? Ele treina na academia ouvindo harpa cristã. Sério? Um dia eu fiquei conversando com ele, a cabeça que ele tem a coisa... Já falei, a mulher casar com Kelvin... Vai na minha, vocês. Mas é real, ele é a coisa mais amada. Ele vai na igreja, ele posta, ele treina, ele é todo certinho, esse menino. Né, querido? Merece uma pessoa especial que nem ele se merece. Se não for, eu dou na cara, né, querido? Já falei. Eu trabalho o dia inteiro com ele. Ai, Gabriel. Eita, Lelê, vai dar treta aí. Os homens já procuram mais a cirurgia plástica, que por muito tempo era um reduto praticamente feminino? Procuram, mas ainda assim a busca da mulher é infinitamente maior. Homem busca o quê? Eu tava hoje eu recebi 2 pacientes para Botox hoje. Um veio porque ele livre e espontânea vontade, ele é a favor, ele gosta. Queria botar um botoxinho. Tá.
E daí o outro já não, veio porque a mulher pediu. Porque a mulher quis que ele fizesse. Eu percebo assim, os homens que não vão por livre e espontânea vontade, eles estranham o resultado. Entendi. Sabe? Porque a mulher que olhou e disse, ó, tu tá muito cheio de ruga. Eles nem se importam muito, não estão nem aí, alguns. E daí tem outros não, que já são de se cuidar um pouco mais e tudo mais. E acabam que esses gostam muito do resultado. E os outros já ficam, se Não achei estranham. legal. Aí, às vezes, se alguém percebe no trabalho, eles já ficam, Imagina o que tu fizesse. não Eu sou gostam, subidinha, né? não gostam. O meu, eu já coloquei ele na faca. Na faca, não consegui na faca ainda. O meu eu coloquei também. Mas eu já fiz O meu botox. também coloquei. Ele se sua, assim, ó, é suor da cabeça aos nervoso? pés. Aham. Porque ele não gosta. Não gosta, ele tem pavor de agulha. O Pavor. meu eu já mandei colocar um Mas botoxinho também. Só que assim, A pra tirar segunda uma- vez foi ele que me pediu, Tá vendo? viu? Porque daí vê como fica natural. Sim, Por isso que eu claro. falo que Botox é um caminho sem volta, gente. Uhum. Não sei se Botox é realmente de Deus ou é de outro lado. Porque a gente fica dependente. Fica Porque a dependente. gente se apaixona e a gente fica dependente. Não tem outro jeito. A gente falou dessa coisa, Marcela, do excesso, né? Do muito, que a gente ainda vê muito. Acho que as redes sociais têm uma influência imensa nisso, Demais. Basta ver os filtros que... Tem gente, inclusive eu posso falar daqui de Blumenau, que usa uns filtros que daí depois de não dar ir na rua, a pessoa reclama. Mas a pessoa não é aquilo, né, querida? Eu te encontrei no shopping, eu vi que tu não és aquilo. Então não mente pra mim, não vem pra mim mentir. Não vem. Não vem fingir que tu és daquele jeito, porque eu sei que tu não és. E sabe o que eu faço? Quero contar pra vocês, quem usa muito filtro, eu vou lá, vejo os stories de vocês, vejo qual é o filtro que vocês usaram, salvo, e faço o teste comigo em casa. Eu me acabo de rir. Porque simplesmente eu vou do 8 a 80 num clique. Eu faço esse teste. A gente Façam não se isso. reconhece, né? Eu não consigo Às vezes eu também. botei gente, meu olho era de um brilho. Tu não tens noção do tom mel que ficou. Meu olho ficou um espetáculo. Minha pálpebra desapareceu. Essa coisa mole. E a minha boca ficou a coisa mais linda. Não era eu, né? Meu nariz deu uma afinadinha. Não era eu, mas eu fiquei linda. E eu pensei assim, eu poderia enganar as pessoas com esse filtro. Né? Mas Se eu por quê, morasse num outro mundo e ninguém me conhecesse. Como que eu vou fazer uma coisa ridícula dessa aqui? Se a hora que eu for na feira, a pessoa viu que é mentira. Porque eu não sou aquilo ali. Então, os filtros já nos levam a querer... Não levam muitas pessoas a querer algo Sabe que elas não são. E elas se muita- acostumam a usar, ficam reféns disso. Olha, eu não foi nenhuma nem duas, tá? Foram várias as pacientes que me procuraram pra fazer rinoplastia porque gostaram do efeito da rinoplastia, do nariz no filtro. Elas chegam a te levar algo, eu fico assim no filtro. Aham, já algumas. Tu não ri? Ia me dar uma... Eu ia perder a paciente e dizer, querido, ó, não vai dar, amor. Eu gosto que elas me mandem, que elas me mostrem aquilo que elas acham bonito. Eu gosto que elas me mostrem, Sim. me tragam referência, sabe? Aham. Pra eu ter uma noção do que é o bonito pra elas. Porque eu acho que beleza é algo muito relativo. É subjetivo Né? demais. O que pode ser pra mim, demais. pode não ser pra ti. Exatamente. Né? Então, por isso que essa questão assim dos exageros que a gente estava comentando, eu respeito, porque eu acho que assim, não que eu acho bonito, eu não acho. Uhum. Mas eu acho que cada um tem o seu gosto. Eu tenho amigas que acham lindo e maravilhoso aquela boca de todo tamanho. Eu, particularmente, não gosto. Já falei vários Gente, nãos tá no crescendo consultório. cada vez mais, amor. Tu parece duas salsichas, assim, ó. Tá crescendo muito a boca. Não, chega a ficar pra fora isso aqui, ó. Que essa parte molhada da boca, não sei como é que chama, É, vermelhão úmido. ela fica pra fora. É. E ainda com caroços, assim, que a gente pode ver umas Isso às vezes pelatinhas. depende do produto que é utilizado também. Gente, tem mas essa questão. eu conheci pessoas que foram botando, que eu sou a favor de botar boca, Uhum. pra preencher aquela boca que tu sempre tivesse e tá se Isso. perdendo. É isso que eu quero- gosto. Vou chegar lá E e é dizer, isso doutora, que- a minha boca, eu só quero dar um... Uhum. Porque eu tô perdendo com a idade. Agora, eu hoje, aparecer amanhã com a boca da Angelina Jolie, no mínimo eu vou ficar ridículo, vai ser péssimo. Eu tenho pacientes que às vezes elas vêm, vamos colocar mais um pouquinho. Ainda não saiu tudo, sabe? Ainda tem. E outra, boca. Imagina ela assim, doce, boca. falando, querida, vamos esperar. Não, mas elas concordam comigo, tá? Ó. Elas aceitam a minha opinião. E assim, eu percebo que o ácido hialurônico, a intenção é que ele reabsorva mesmo, porque a gente tem hialuronidase no nosso corpo. Então, com o tempo, o ácido Ele vai hialurônico embora. ele vai sendo reabsorvido. Só que ele não é 100% reabsorvido. A gente vê isso na prática. Nas primeiras vezes que você coloca, parece que dá uns, 6 meses, já dá vontade de colocar de novo. E daí você coloca de novo, e vai colocando, e vai percebendo que existe um acúmulo do produto ali. E aí vai Porque ficando não é essa possível. tragédia que a gente tá ou vendo. ou é o tecido, ou é o tecido cicatricial que acaba se formando pela aplicação do produto, também pode Cânula ser. que vai ali, enfim. Exato. Então, independente, daí as pessoas querem mais e mais e mais. Eu acho que tem que ter um limite, sabe?
Aham. Eu acho que Porque perde a realmente tá noção, muito né? exagerado. E fica muito artificial. Pra tu ter noção, eu nunca demais. fiz boca justamente por eu ver algumas colegas que eu acho que estão, sabe, que passaram um pouco do limite. Passaram do que ponto. principalmente quando você tem fácil acesso a essas coisas, eu acho que é mais fácil você fazer e se Óbvio, perder. óbvio, porque é normal, é o teu dia a dia. Então, cada vez que eu vou fazer um procedimento em mim, às vezes eu chego a perguntar para as minhas amigas, gente, o que vocês acham, né? Pra minha irmã, que ela é bem sincera. E o que você acha? Vale a pena? Não vale? Porque às vezes você não consegue se observar. Isso Pelo mesmo. fato de eu ver que tem muita gente, né? Colegas profissionais, bons profissionais, às vezes passando dos limites, às vezes a gente fica um pouquinho receosa, sabe? De fazer Até mais. porque o médico é meio que o cartão de visita dele mesmo, né? E quando o médico que é sim. homem, normalmente o cartão de visita é a mulher. A esposa, né, dele. Normalmente É verdade. E a gente mede por ali, né? Tipo assim, ficou legal, tá exagerado. Acho que já dá pra ter uma noção. Até porque a gente veio de uns anos pra cá. Muita bichectomia, a gente percebia. Sabe que isso começou no serviço onde eu fiz a residência médica? É sério? Na verdade, já teve uma época, inclusive eu fiz um trabalho sobre isso, publiquei. Teve uma época em que era feito bastante e parou de ser feito. Aí tinha um chefe meu na residência que ele resolveu voltar a fazer assim, porque um colega colocou lá pra ele, vamos começar, vamos. Tanto que na época ele foi até pra Globo, acho que foi, e daí foi a partir dali que começou esse boom aí, Que na que verdade muita é aquela gente começou a cavada fazer. que tira essa... Exato, daí querendo ou não, tu acaba formando um pouco de flacidez, Mas e quando acaba tira a gordura, envelhecendo. eu falar, não faz assim? Porque isso aqui não Exato. sustenta isso aqui. Exatamente. E daí eu sempre também bati o pé e falava, esse negócio não vai dar bom. Uma hora vai cair. Tanto que a gente pegou os artigos, eram assim, antiguíssimos. Eram artigos assim, sei lá, 50, 80 anos, assim. Meu Jesus. E que daí pararam de fazer, e se pararam de fazer, foi por algum motivo. É lógico. E agora o que tá acontecendo? Deu aquele boom, e agora se tu for perceber, as Não pessoas faz não estão mais mais, fazendo. é isso aí. Eu vejo que elas colocam muita coisinha aqui, dão né, uma bochechinha, mas tem gente que já tem aquela entrada grande. Tenho percebido muito, Marcela, aqui. Como se a pessoa botasse um maxilar, assim. Aqui atrás, né? Aí a fica pessoa, meio quadrado. Aí a pessoa fica com um triângulo aqui, um triângulo das Bermudas aqui assim no canto. Parece o Max Steel, né? Aquele boneco, é uma coisa trágica aquilo ali que fica muito também, né? Porque mudando um formato de rosto. E tem homens que, assim, pra mim também não tem muita procura porque não é muito meu foco, mas tem homens que acabam vindo, assim, eles querem realmente mudar o formato do rosto. Tem pessoas que eu acho, do rosto quadrado. tem pessoas que eu acho que que é válido Claro. e é pertinente. Inclusive tem pacientes que às vezes eu faço esse ângulo de mandíbula pra voltar ao que era antes. Entendi. Sabe? Pra dar aquele volumezinho pra... Que é o natural, não é que não possa fazer, mas Eu até acho que- onde fazer, né? eu acho que é o exagero que tá acabando... Que O tá menos é mais na transformando. cirurgia plástica. Ai, na minha opinião, sim, né? Acho que pra todos, sim. Dizem que a boa cirurgia plástica é aquela que todo mundo olha pra ti e fala como tu estás bonita, mas ninguém Não sei consegue o que tu apontar o que tu fez. Exatamente, essa que eu Não é gosto isso? também. Não é assim, meu Deus, olha o que ela fez no nariz. Não, ela tá diferente. Mas Aham, o que que será? ela Aí daí umas fez? 2 horas você fala, será que é o nariz? Aham, é isso mesmo. É isso que, pelo menos é isso que eu acho que é legal. É isso que eu gosto também. Quando ninguém consegue apontar Uhum. e dizer, eu assisto muito um programa, eu sei que a gente tem que encerrar, porque já tem gente lá fora pra gravar, né? Que é um saco. Eu queria ficar aqui com a Marcela até amanhã. Eu assisto Botched. Ah, sim. Eu amo. Ele vai bastante nos congressos. Eu amo. E eu me divirto, porque muito eles são legal. muito engraçados, não valem nada, né? Brincam com todo mundo, mas eles só pegam coisas Bizarras. bizarras. Eles têm um programa que eles mostram a vida deles operando coisas bizarras, tipo aquele que é o Ken humano, que agora é a Jéssica, foi lá quando ele ainda era Ken. Enfim. Aí Essa eu não vi. ele recebeu uma mulher. Olha, eu acho que o peito dela, eu não sei dizer. Eu não sei nem como é que eles conseguem colocar. Tá, era uma coisa. Eu juro por Deus, ele saía daqui, não é pra rir, Kelvin, é real. Não é da tua época, mas tinha um balão na minha época, porque hoje o balão é redondo. Na minha época tinha um balão que fazia assim, ó. Ele tinha uma cinturinha, ele era um balão comprido com uma cara de bicho, era ridículo. E fica igual, então saía o peito da mulher aqui, daí ele fazia assim, assim, e parecia 2 mamões, macho. Aham, uma coisa aqui embaixo. disforme até. Não, imenso. E a mulher aqui, a pele tava tão fina aqui sustentando que parecia que ia rasgar um papel. Aham. E ele não conseguiu operar. Ele falou, não tenho como mexer aqui porque não tem nem pele. Eu não tenho como Não tem o que fazer? mexer nessa pele, né? Então tentou, por outro lado, tirar essa prótese de anos, colocando, aumentando. Aquelas americanas doidas, né? Uhum. E que tu vê bastante, né? Hoje em dia eu acho que menos. Mas tinha muito. Ele tirou, deixou um tempo sem nada, não sei se colocou alguma coisa, mas ele tirou pra ver se aquela pele se recuperava. Adequava.
Gente, uma coisa completamente louca. Yeah. De um excesso ao longo da vida, assim, ó, que perdeu a noção. Eu acho que nesses casos, eu acho que deve ter acho que as pessoas têm algum pouco de transtorno Não é? psiquiátrico associado. Aquela cintura fina demais, assim, vamos porque tirar a não costela é pra ficar com uma normal. cintura assim. Meu Deus, gente. Hoje em dia tem até, inclusive, estão fazendo luxação da costela, né? Não posso falar muito dessa técnica, que é uma coisa relativamente recente. Tem bastante colegas que estão fazendo. Me parece... lixar? É uma pequena luxação. Só dar uma luxadinha para dar uma afinadinha. Particularmente, me parece seguro, né? Mas como começou agora só para dar tal, um contorninho. Isso. Estava, inclusive, falando ontem eu estava no centro cirúrgico, a gente estava comentando sobre isso. Eu não faço, né? Porque entra naquela questão da lipo HD e tudo mais. Mas tem gente que parece que está vindo para procurar isoladamente isso. Porque quer dar uma cinturadinha, uma afinadinha. Na cintura. Já tivesse alguma coisa bizarra que apareceu para ti? Ou lá na época da residência, ou alguma coisa que tu acompanhou na época ainda de estudante, ou já como profissional, que tu falou, meu Deus, é muito. Ou nunca teve, sempre teve um bom senso, assim? Eu acho que assim, acho que a gente vê em todo lugar, né? Essa questão que as pessoas estão perdendo um pouco a percepção das coisas. Mas para mim, particularmente, assim, que chegaram foram coisas assim, de doença mesmo, né? Principalmente na época de residência lá. Certo. Questões de doença mesmo. Nada estético. Lipodistrofia, né? Quando tem gordura acumulada, muito acumulada em umas regiões assim bizarras, perna. Linfedema também tem bastante caso, né? Que é quando a perna é reta, assim, né? Não, quando ela tem bastante... que não é um aquela edema, perna que contorna, assim. tipo a panturrilha, tamanho da coxa. Não, quando a coxa até é um pouco mais... Maior. Um pouco maior. Não, geralmente são casos de lipedema. Tem cirurgias hoje em dia para tratamento do lipedema. Olha só, que coisa boa. São profissionais que estão direcionando mais para essa área. São mulheres poucos que sofrem ainda. Com isso, né? Que bastante. Isso eu acho que é é legal. desproporcional com o resto do corpo. Porque daí é uma questão, eu acho, de saúde mesmo, sabe? Total, não é só estética. Daí eu acho que... E assim, quando tu me falou de bizarrice, eu lembrei dessas coisas, mas assim, porque na hora tu olha e parece bizarro. Por isso que eu acho que isso vale muito a pena. Tu investir na cirurgia plástica, né? Tu fazer. Porque eu acho que isso deve trazer uma qualidade de vida tão melhor para o paciente. Que nem a coisa reconstrutora, né? Das pessoas Exatamente. que reconstruir a mama, ou enfim, por um acidente, um pedaço da face. Olha, eu sempre amei. Né? Eu já recebi um paciente que ele estava com o cachorro dele que foi atropelado. E ele foi ali, naquele momento, acalentar o cachorro. Ele mordeu, tirou metade do nariz. Saiu metade do nariz. Ele chegou pra gente, na época eu trabalhava no pronto-socorro, e por sorte ele me pegou lá. Ele foi com o nariz na mão? Foi com uma parte do nariz na mão. Tudo bem, gente. E até no momento ali, fiquei me questionando, coloco ou não coloco de volta, coloco ou não coloco, porque existia a chance de pegar um pouco aquele nariz de volta, e existia a chance de perder tudo. Conversei com colegas, tal, não, vai lá, tenta, faz, acho que não custa. A gente fez, pegou um pouco e depois ainda tive que rodar um retalho da testa para fazer reconstrução do nariz. Foram umas 2, 3 cirurgias ali para fazer reconstrução. Então, isso eu acho que é muito gratificante, sabe? Porque imagina a pessoa ficar sem metade do nariz. Porque daí tu devolves a dignidade, né? Exato. Por mais que assim, não fique perfeitamente, esteticamente perfeito, mas assim, pô... Mas tem nariz. Exatamente. Resolveu Então, assim, acho que são casos que nos trazem, assim, muito... retorno, assim, eu gosto muito dessa parte da cirurgia plástica. Então, assim, eu amava a cirurgia plástica reparadora. Só que aqui na região é muito difícil, né? Tu não tem, praticamente. A busca é por estética. Pra gente encerrar, Marcela, que eu não queria mais, sou obrigada. A gente tem que aprender a se aceitar mais. E eu te falo isso porque, por exemplo, tu és uma cirurgiã plástica super bem conceituada, super respeitada. Mas tu és uma pessoa que a gente olha pra ti, a gente vê que tu é muito natural, assim. Tu és não, mas é verdade. Mas comecei, meus botox lá aos 24 anos. Mas assim, a gente vê que se tu fazes alguma coisa com muita parcimônia, contigo mesma, né? Tô falando, no caso, teu caso, como teu cartão de visita, assim. Muito obrigada. Mas a gente tem que aprender a aceitar as imperfeições, porque não há quem seja perfeito. Com certeza. E as pessoas estão buscando isso de uma maneira louca que não é saudável, estão sofrendo com isso. Demais. Não, eu sou super do natural.
Então, por mais que eu trabalhe com estética, né? Celulite a gente vai ter. Vai ter, não tem jeito. Flacidez a gente vai ter. Eu, inclusive, escolhi a cirurgia plástica por um momento em que eu fiz uma cirurgia plástica de orelha, eu posso falar, hoje em dia isso não me afeta mais, mas eu sofria muito com aquilo. Então, eu acho que assim, como tu falou lá no começo, eu acho que cirurgia plástica principalmente, para arrumar aquelas coisas pontuais que, assim, te incomodam mesmo, que teu olho te puxa trazem pro um espelho, problema isso. psicológico envolvido, entendeu? Isso. Eu acho que principalmente isso. Mas não é pra E não essa busca pela perfeição, né? porque a perfeição não existe. Isso. Porque né? sempre Não vai existe. ter, né? Sempre uma coisinha, vai ter. daqui a pouco a pessoa tá perfeita, mas se quiser procurar, se a pessoa for meio píssica com isso, ela vai achar, com mas certeza. sempre é um dentinho que tá mais torto, é um buraco do nariz que de um lado não é igual ao outro, eu fui me maquiar e eu vi, mas tá bom, ninguém tá vendo, não atrapalha pra respirar, o nariz tá ok. Tudo certo. Virou demais, então eu acho que o recado até que a gente pode deixar é a gente, não é se aceitar com aquilo que nos incomoda, que a gente tem tecnologia hoje, graças a Deus, na medicina e profissionais qualificados para resolver. Mas não buscar, né, aquilo. Não viver aquilo como uma busca incessante de algo que vai te trazer a felicidade, porque não tá ali, né? Exatamente. Sempre falo, se a minha felicidade estiver na minha bunda que tá murcha, acabou a vida, né? É verdade, não, porque tem gente que deposita ali, né? É verdade. A minha felicidade tá no abdômen, a minha felicidade tá... Por isso que você tem que filtrar bem, assim, tem que entender bem aquilo que o paciente deseja, porque isso também é uma parte muito importante, eu acho, o cirurgião plástico, o dermatologista, enfim, o profissional, identificar. Porque às vezes o problema não está ali, o problema está no psicológico. Então eu acho que o interessante também é os próprios profissionais darem... Também dizer não. Também faz parte da tua profissão, olhar e falar, não, isso eu não vou fazer, eu acho que não Os precisa. grandes cirurgiões plásticos, né, os antigos cirurgiões plásticos, eles falam que o melhor cirurgião plástico é aquele que sabe falar não. Sensacional. Então, acho que é mais ou menos isso. Amei. A hora que eu for me recaustar, vou te ligar. Tá? Hã? Eu jurei que até os 50 eu não faria nada. Não, tá linda, maravilhosa. Mas quando eu bater nos 50, querida, 50 anos e um dia, no dia 7 de agosto, aniversário da sua sogra, eu faço 6, ela faz 7. É verdade. Então, daqui a 3 anos, dia do aniversário dela, eu vou te ligar. Então, tá bom. Aí são 50 anos e um dia. Será uma honra, um prazer. Aí eu vou lá dar vou botar uns ups. Uns peitinhos, né, Kelvin? Que, tu concordasse? Por quê? Porque tu acha que tá caído, Kelvin? Mas olha que eu vou terminar esse podcast e vai apanhar. Meu amor, obrigada. Eu que te agradeço. Adorei te muito receber aqui. Um beijo em todo mundo da família. Pelo teu convite. Tá? Muito obrigada. Fiquei feliz demais. E eu quero o número da tua irmã, quero conversar com ela. Boa. Querida, um beijo. Obrigada. Lulu. A gente encerra o nosso Sem Filtro de hoje por aqui. A gente volta na semana que vem com mais conteúdo. Nem sei o que vai ser, né, Kelvin? Porque nessa coisa meio gravado, meio ao vivo, a gente, não sabemos muito da nossa agenda, saberemos depois. E a gente comunica a vocês aqui no YouTube. Não esqueça que nós somos multiplataforma. Estamos na televisão, estamos no rádio e também estamos na internet. Obrigada pela audiência. Tchau.